bem, meus amigos. Bem, hoje vamos estar aqui a reagir a um vídeo que vocês nem vão acreditar. Eu passei aqui no meu feed, e basicamente vi o quê? Vi um vídeo que dizia assim: pessoas que faleceram de formas estúpidas, completamente burras mesmo. Não sei o que é que passou na cabeça dessas pessoas. Então, o que é que eu pensei? Vou trazer para o canal. Ah, por que não, né? Ah, então por que não? Bem, porra, está um calor. Bem, vamos diretamente para o que importa. Vamos pôr os fones e vamos dar play nisso, ok? Bota shake então, DJ. Viram É aí? isso mesmo, o Feito. prêmio Darwin tá de volta. De um caso de chiclete explosivo, Ai. um acidente chocante com realidade virtual, passando Ok. por um sujeito que foi atropelado por uma vaca voadora. Vem comigo pra ver tudo isso e muito mais, A enquanto vaca? damos uma olhada em mais vencedores do prêmio Darwin. Ai, temos prémio e todo. Para quem não sabe qual é que é o canal, vai aparecer aqui na tela alguns. Vocês depois podem entrar. Também o link vai estar na descrição, por isso. Chiclete explosivo. Chiclete explosivo, ok. Vamos lá ver a maneira Se mais eu estúpida. dissesse que alguém morreu por causa de chiclete, provavelmente você ia achar que é algum tipo de engasgo, certo? Errado. Como veremos em breve, um ucraniano sem nada na cabeça morreu por causa de um chiclete da maneira mais inimaginável, ou da maneira mais maluca. Esse estudante de química de 25 anos, do Instituto Politécnico de Kiev, tinha um hábito um tanto estranho. Ele gostava de mergulhar o seu chiclete em ácido cítrico em pó, o que, segundo relatos, ele fazia para prolongar o sabor do chiclete. Curiosamente, embora seja naturalmente encontrado em frutas cítricas, o ácido cítrico em sua forma concentrada não é exatamente um grande contribuinte para a saúde bucal, pois causa erosão do esmalte dentário. Se bem que eu acho que cárie era a menor das preocupações desse cara, já que o chiclete literalmente explodiu na sua boca e arrancou seu maxilar. Mas agora vem o mais estranho. Embora isso não tivesse acontecido se ele não tivesse um gosto por chicletes com ácido cítrico, não foi o ácido o causador. Deixa eu explicar. Certa noite, esse químico novato estava trabalhando duro no seu quarto experimentando, entre aspas, alguns produtos químicos. Só que posteriormente, a inspeção forense descobriu que um dos produtos Esta parte aqui dos desenhos animados está muito fixe, químicos era cerca de 4 vezes mais explosivo que TNT. E com explosivos como esse, às vezes tudo que é preciso para detoná-los é um pouco de pressão. Com isso, as autoridades concluíram que o pobre sujeito deve ter confundido o ácido cítrico em pó com um pó explosivo e por engano mergulhou seu chiclete no segundo. Se era sabor extra que ele queria, deve ter tido uma explosão de sabor ao morder, resultando na sua remoção do pool genético humano com um estrondo. A gente vai mandar o seu prêmio Darwin pelo correio. Pra quê? Já não vai... Nem que a vaca voe. Enviado por um dos nossos espectadores, Mojé Shah, e verificado por fontes de notícias indianas. Essa próxima história é tão maluca e inacreditável que eu ainda tô tentando processar o que eu li. De acordo com um veículo de notícias indiano, o Times Now, em 2023, um funcionário ferroviário aposentado em Alwar, no Rajastão, estava por algum motivo fazendo xixi nos trilhos da ferrovia, o que, embora certamente seja uma escolha estranha, também se provaria mortal mais tarde, considerando que esse era o local exato onde ele seria atingido não por um trem, mas... Não, sério, isso aqui não pode estar certo. O local exato onde ele seria atingido por uma vaca voadora. Tá, deixa eu explicar. Eu posso garantir que por mais milagroso que fosse, uma vaca não caiu do céu. Em vez disso, caiu nos trilhos do trem mais adiante e foi lançada a toda velocidade no ar, fazendo seu pouso forçado e incrivelmente azarado, bem onde estava o pobre mijão. Minha avó já dizia: toma cuidado com as vacas voadoras quando for fazer xixi nos trilhos. Ela era muito sábia, e eu pensando que a véia era caduca. Preso o dia todo naquele notebook da escola que vive travando? Então presta atenção, o Ray é o único... A Bela e o Barco. Na era das mídias sociais e da internet, parece que os crescentes exageros da vaidade atingiram um novo ápice, tanto que a vaidade agora se provou mortal, custando a vida de 2 influencers. Em 2024, aqui no Brasil, em um trecho de água conhecido como Garganta do Diabo, no litoral paulista, um grupo de 6 influencers bebia e passeava em um barco. Quando as 6 pessoas embarcaram no barco com capacidade máxima para 5 pessoas, eles pensaram: o que pode dar errado? Spoiler, muita coisa.
Mas vamos voltar um pouco no tempo. Acontece que sobrecarregar o barco foi apenas parte dessa morte tola, com 2 das mulheres se recusando a usar coletes salva-vidas. Por quê? Pois. Você pode perguntar. Pois, Bom, isso também porque, é uma de acordo estupidez. com a polícia, as influenciadoras disseram que os coletes salva-vidas iam estragar o seu bronzeado, e as suas selfies também. Elas literalmente ignoraram precauções que poderiam salvar suas vidas, em nome de bronzeados e selfies. Só posso presumir que elas eram grandes fãs do prêmio Darwin e estavam loucas pra ganhar. Desafiando a arrogância tola das meninas, a dona mãe natureza logo atingiu o barco delas com uma onda enorme, afundando rapidamente a embarcação devido à sua capacidade de peso excedida, sem colete salva-vidas. E juro que eu não tô brincando, sem saber nadar, elas encontraram a sua realidade mortal. Então, só pra recapitular, 2 mulheres que não sabiam nadar entraram em um barco superlotado e se recusaram a usar coletes. Tudo porque queriam bons bronzeados e selfies. No mundo dos influencers eu tenho certeza de que tudo isso é só um risco ocupacional. Mas, por favor, que sirva como alerta sobre os perigos mortais da vaidade. É muito. Realidade virtual versus realidade mortal. Tá, essa próxima história é mais uma pérola enviada por um espectador, chamado Wild Jr. E tudo que eu posso dizer é que é um verdadeiro choque da modernidade. Em Nova Gales do Sul, na Austrália, uma mulher estava em casa curtindo seu novo equipamento Estas imagens que o gajo faz é que é demais, é demais. Está muito top. de meu. realidade virtual, sabe? Aqueles que você coloca um headset e balança os braços que nem maluco. Bom, embora ela possa ter escapado pro mundo virtual, a sua realidade mortal estava logo ali, enquanto ela estava prestes a descobrir por que provavelmente é uma boa ideia esvaziar o ambiente antes de se sacudir com os olhos vendados. Ao recuar, a mulher tropeçou em alguma coisa e caiu em cima de um aquecedor elétrico. Isso, por sua vez, a eletrocutou, ao mesmo tempo em que causou um incêndio. Espero que o jogo tenha sido divertido. Tragédia do trator. Tem muita coisa na vida que pode parecer divertida, mas na verdade é extremamente estúpida e perigosa. Um exemplo disso pode ser rolar montanha abaixo com a parte interna do pneu de um trator. Entendeu, né? Mas vai dizer que não parece divertido pra caramba. Só que você não faria isso de fato, né? Bom, o nosso próximo ganhador do prêmio Darwin era tão desprovido de bom senso que desceu num pneu de uma montanha com inclinação de 70 graus e acabou indo parar em um rio. Despencando em velocidade incontrolavelmente alta no rio, o sujeito não conseguiu se soltar do pneu, então se afogou, conquistando seu lugar como um dos maiores idiotas da humanidade. Agradeço ao espectador Ilia Popov, que nos presenteou com essa história maravilhosamente idiota. É muito, pá. História de pescador. Fogo. Embora existam muitos esportes que podem ser considerados perigosos, como boxe ou motocross, você presumiria que pescar na segurança da beira da água é algo relativamente tranquilo. E bem, na maior parte das vezes é, a menos que você tenha uma falta fatal de noção espacial que nem esse cara. Enquanto pescava na margem de uma represa local, um homem de 46 anos, na cidade de Ruse, na Bulgária, lançou a sua enorme vara de pescar de carbono de 6 metros de comprimento, mas evidentemente observar o entorno não era o seu forte, já que ele não percebeu que tinha um cabo de alta tensão diretamente acima Estar dele. a pescar num sítio onde basicamente tem fios elétricos não é muito solução, porque quando a gente lança a cana, claro que a cana, tipo, o fio vai bastante longe. Pois é, quando ele lançou a linha e ela encontrou o fio, a poderosa corrente percorreu a vara de pesca e o eletrocutou até a morte. Nem preciso dizer que eu não Foram buscar numa cena elétrica, meu. acho que fosse exatamente essa emoção que ele buscava na pesca. Um salve para nossa espectadora Viara, da Bulgária, que enviou essa história. Aversão ao cinto. Pode ser uma ideia ousada, mas me escuta. Cintos de segurança podem realmente salvar vidas. Pois, Sim, eu isso é uma sei, é das uma coisas loucura. Mas falando gosta de sério, usar, você é sabia cinto que de eles segurança. comprovadamente reduzem o risco de morte em acidentes graves em impressionantes 50%? Isso significa que a sua importância não pode ser exagerada. E com isso em mente, deixa eu te apresentar esse próximo vencedor do prêmio Darwin, cujo ódio bizarro por cintos de segurança o atingiu em cheio. O ano era 2008, e um neozelandês havia acumulado cerca de 32 multas por violações do uso do cinto. Aparentemente, nenhuma quantidade de multas ou repreensões ia convencer esse infrator a usar o cinto. Aliás, a sua aversão bizarra a cintos de segurança era tão grave que ele até criou uma espécie de cinto de segurança falso, que ficava sobre o peito para dar a impressão de um cinto de segurança para a polícia. Sério, olha o esforço que o cara botou nisso. Não era mais fácil só usar o cinto? Bom, isso pode ter evitado com sucesso mais algumas multas, mas não evitou sua morte. Parece que o destino certamente não é isento de ironia.
já que o homem encontrou seu fim em um acidente de carro, que de outra forma não teria matado se ele tivesse usando o cinto. De acordo com o relatório do legista, a fatalidade ocorreu porque o seu corpo colidiu com o volante quando seu carro atingiu o veículo que vinha em sentido contrário, o que, confirmou o legista, teria uma probabilidade muito alta de sobrevivência se o motorista estivesse, adivinha, usando o cinto de segurança. É porque se vocês pensarem ou não, o cinto de segurança, vocês estiverem separados, né? Vocês fazem assim, o cinto de segurança trava. Então é para isso é que serve mesmo. Caso que um gajo faça um movimento brusco, o cinto para. Só que estas pessoas são assim, mano. Segurança. Portanto, embora um cinto de segurança falso possa enganar 1 ou 2 policiais, infelizmente ele não engana as leis da física. Exatamente. Situação cabeluda. Situação Todo mundo já passou pela experiência desagradável de ter um pelo na boca. Para a maioria é desconfortável, mas para essa próxima pessoa, vencedora do prêmio Darwin, foi claramente irresistível, já que ela adorava mastigar os próprios cabelos. O apetite por pelos dessa vencedora era um problema que durou a vida toda, tanto que seus pais tiveram que cortar o seu cabelo bem curto quando ela tinha mais ou menos 10 anos. Mas em 1999, a jovem, que ironicamente estudava para ser cabeleireira, tinha deixado seus cabelos crescerem de novo. E bom, é verdade que velhos hábitos custam a morrer, já que ela havia mastigado tanto do próprio cabelo que uma bola de pelo gigante não digerida se formou em seu intestino. Aliás, ela era tão grande que, segundo relatos, tinha forma e tamanho de uma bola de futebol americano. E como você pode imaginar, isso causou muita dor e desconforto, até que uma cirurgia se mostrou necessária. E embora o monstro peludo tenha sido removido, infelizmente complicações no processo de recuperação levaram ao fim dessa mastigadora de cabelos. E embora sua vida tenha sido abreviada, ela sempre vai ser lembrada como a garota que comeu tanto cabelo que morreu. Ah, deve ter um recorde mundial do Guinness pra isso. Mas também já vi bastante que era pessoas que comem tijolo, cimento. É muito. Deliciosamente perigoso. O quê? Olá, hoje eu vou te mostrar como eu preparo um dos meus petiscos favoritos, o Misori Bonda, um clássico do sul da Ásia. Você vai precisar de farinha, coalhada, bicarbonato de sódio, cebola, gengibre, curry, coentro e, claro, pesticidas em pó, para dar aquele toque especial. Peraí, como assim? Então, em 2020, no estado indiano de Tamil Nadu, uma esposa recém-casada de 22 anos estava preparando o delicioso Misori Bonda para o marido e os sogros. Para fazer o prato, o sogro dela trouxe farinha de maida. Infelizmente, ela deixou no balcão, bem ao lado de um saco de pesticidas em pó, que seria usado na terra da família. Apesar de a farinha e os pesticidas estarem em embalagens que, como podemos presumir, eram bem diferentes, a nossa cozinheira desavisada confundiu as duas e começou a cozinhar com pesticida. Tendo literalmente envenenado a comida, não é de se surpreender que logo depois, a família adoeceu gravemente e foi levada às pressas para o hospital. Felizmente, os sogros conseguiram sobreviver à dose letal de pesticidas, mas os recém-casados não tiveram tanta sorte. É difícil acreditar que alguém possa ser burro o suficiente para confundir pesticida com farinha, mas essa chefe inovadora é a prova viva disso. Quer dizer, viva não, né? Porque um agradecimento especial a Gautam Achagananda, que nos sugeriu essa história brilhante. E é isso, pessoal. É um vídeo que também mostra bastantes coisas interessantes. Está um calor do caraças desgraçado.